Olá, queridos, Paz seja convosco. É um prazer enorme estar mais uma vez compartilhando uma porção da palavra de Deus com os irmãos. O assunto que eu gostaria de abordar nessa noite trata da volta do Filho do Homem. E o texto que eu gostaria de me utilizar como base para essa mensagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, do verso 36 até o verso de número 39. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, do verso 36 até o verso 39. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Queridos, a vinda do Filho do Homem é um fato bíblico, incontestável e iminente. Um fato bíblico, incontestável e iminente. Encontramos diversas referências da vinda do Senhor Jesus na palavra de Deus. Eu poderia citar, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, que diz: ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram-se ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. O próprio Jesus dá testemunha acerca da sua vinda. No Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, que vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Queridos, para tratar desse assunto, eu gostaria de falar sobre 3 coisas. O que é a volta do Filho do Homem? Como se dará a volta do Filho do Homem? E por que o Filho do Homem irá voltar? O que, por que e como? O que é a volta do Filho do Homem? Como se dará a volta do Filho do Homem? E por que o Filho do Homem irá voltar? Interessante, queridos, é que a Bíblia vai dizer para nós, em Mateus capítulo 24, verso de número 37, o próprio Jesus vai comparar a sua vinda com os dias de Noé, do dilúvio de Noé. Interessante, quer dizer, que quando ele vai traçar essa analogia, e a analogia é uma comparação para encontrar semelhança. Jesus vai dizer que da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá no dia da volta do Filho do Homem. Interessante, quer dizer, que quando Jesus ele traça essa analogia, ele está mostrando para nós como foi o dilúvio. A Bíblia diz que os homens eram violentos, era uma geração totalmente voltada para os seus prazeres, para as suas concupiscências, estavam distantes de Deus, do propósito de Deus, eram homens violentos, segundo a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus cita ou faz essa comparação, ele vai dizer que assim também, da mesma forma, será a sua vinda, em que os homens estavam se casando, dando-se em casamento, vivendo a vida ao seu bel prazer, da forma como lhes bem entendiam viver. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus irá voltar. Interessante, quer dizer, que quando eu analisava esta comparação que Jesus vai fazer entre a sua vinda e os dias de Noé, eu consegui perceber que, na verdade, a vinda, ela representa, ou ela pode se representar de 2 formas na vida da humanidade. Então, o que seria a vinda de Jesus?
A vinda de Jesus ela pode ser vista de dois prismas, de dois pontos de vistas diferentes. Assim como nos dias de Noé, o dilúvio ele foi visto de duas formas diferentes. Por quê, pastor? De dois pontos de vista, de dois prismas e de duas formas diferentes. Porque é bem da verdade, quer dizer, que quando analisamos o dia do dilúvio, assim como a volta ou a vinda do Filho do Homem, vamos ver, queridos, que para os que são salvos, a vinda do Filho do Homem é um dia de alegria. A vinda do Filho do Homem, para aqueles que são salvos, é um dia, é um momento de grande alegria, porque é o momento em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Mas a mesma vinda de Jesus, ela já pode ser vista de um modo diferente ou encarada de um modo diferente. Por quem? Por a geração pecadora. Pelos ímpios, porque para uma humanidade pecadora, a vinda do Filho do Homem, assim como os dias do dilúvio, representam o juízo de Deus para uma humanidade vivendo ao seu bel prazer, vivendo em pecado. Então, quando falamos do que é a vinda do Filho do Homem, ela é encarada de duas formas, porque ela é para os salvos um dia de muita alegria, e ela é para os ímpios um dia de justiça e de juízo de Deus sobre uma humanidade corrompida e entregue às suas próprias concupiscências. E assim é o dia da volta do Filho do Homem. Como se dará a volta do Filho do Homem? A Bíblia diz, queridos, que ela será de forma abrupta e inesperada. Ninguém sabe o dia ou hora, Jesus vai dizer, ninguém sabe dia ou hora, senão o Pai. A Bíblia vai dizer que, em Mateus capítulo 24, verso 27, Mateus 24, 27, a Bíblia vai dizer assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a volta do Filho do Homem. Então, a Bíblia está dizendo que assim como o relâmpago que vai do Oriente para o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, que quer dizer algo muito rápido. Assim também como Jesus comparou que eles estavam bebendo, comendo, casando e se dando em casamento, e quando eles se perceberam, o dilúvio já estava vindo. Ei, querido, assim também se dará a volta do Filho do Homem. Será algo inesperado. A Bíblia vai dizer que a sua vinda, o próprio Jesus vai dizer que a sua vinda é como um ladrão. E por que ele faz essa comparação? Não que ele seja um ladrão, mas ele faz uma analogia com a vinda do ladrão ou com a visita do ladrão no local de desejo aonde ele vai assaltar ou roubar. O ladrão não marca hora, não marca dia, porque obviamente se ele assim o fizesse, ele seria esperado. E Jesus usa essa analogia para dizer que assim também será a sua volta. Nós não sabemos dias, hora, mas a bem da verdade, queridos, muito embora não saibamos o dia ou a hora, precisamos estar prontos e preparados para o dia em que ele vier, para a sua vinda. E a terceira coisa, por que ele vai voltar? Nós já falamos como se dará, nós já falamos o que é a volta de Jesus, e agora eu gostaria de dizer por que ele vai voltar. Por que Jesus vai voltar? Queridos, precisamos entender que, quer se queira, quer não se queira, Jesus vai voltar. E ele vai voltar, queridos, porque o seu retorno é uma promessa na sua fidedigna palavra. Ele mesmo disse, e eu já mencionei o texto, no Evangelho de João 14, 1 ao 3, ele disse: eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração. Eu vou vos preparar lugar e eu vou voltar para levá-los para mim. Então ele deixou claro que voltaria. No Evangelho de João, no capítulo 16, verso de número 16, a Bíblia vai dizer o seguinte. Evangelho de João 16, 16, a Bíblia diz assim: um pouco e não mais me vereis, e outra vez mais um pouco, e então me vereis. Queridos,
Nós entendemos o que é a volta do Filho do Homem. Entendemos como se dará a volta do Filho do Homem. E entendemos por que se dará a volta do Filho do Homem. Porque é uma promessa de Deus. Porque ele prometeu que voltaria para buscar a sua noiva, a sua amada igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta retórica nessa noite. Será que eu e você estamos prontos para a vinda do Filho do Homem? Será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Permita-me fazer uma outra pergunta, mesmo que retórica. A vinda de Jesus para nós se dará de que forma? Com alegria? Com muita alegria? Ou será que para mim, para você, a vinda do Filho do Homem virá como juízo, como castigo, assim como nos dias de Noé? Para Noé e para sua família, o dilúvio, eles entraram na arca, foram salvos. Era um dia de salvação, um dia de vitória, um dia glorioso, um dia de alegria. Mas para aqueles homens que estavam do lado de fora da arca, era então um dia de morte, um dia de juízo e um dia de destruição. Como se dará a vinda do Filho do Homem para mim e para você? O que representa a vinda do Filho do Homem para mim e para você? Um dia de muita alegria ou será um dia de juízo de Deus para com as nossas vidas? Eu gostaria de encerrar essa ministração citando um trecho da Palavra de Deus, livro da Revelação, Apocalipse, no capítulo 22, verso 20, a Bíblia diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E ao que ouve diz, amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Que nós possamos refletir nessa palavra, querido. Que nós possamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Como se dará a vinda de Jesus para mim e para você? Um dia de grande alegria ou um dia de desespero e de julgamento? Que o Senhor possa nos abençoar. Guarde essa palavra na tábua no teu coração. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Em nome de Jesus. Amém.